Bora, bora, bora! Bora, bora, bora. Qual é a câmera? 1, 2, 3, 4, 5. Tão chique, hein? Até 6, né, Mr. Roger? Pessoal, estamos de volta aqui com a doutora Poliana Gomes, uma conversa muito importante. Acabamos de fechar aqui sobre transtornos alimentares. E a gente vai para outro bate-papo, que é importante, que é sobre o que fazer e o que não fazer dentro de um processo de emagrecimento. E, doutora, só como uma ponte de uma conversa para outra, quando a gente fala sobre transtorno, né, e fala sobre emagrecimento, a gente sabe o quanto que existe uma demanda e um apelo social sobre estar magro. Uhum. Né? A gente tem a questão das redes sociais que acaba aumentando ainda essa cobrança, porque você está o tempo todo sendo bombardeado. A gente sempre teve isso pela TV, pelos outdoors, pelas revistas, mas a rede social está o tempo todo com você. O quanto que também nessa busca pelo suposto corpo perfeito, isso não pode vir a se tornar também um transtorno, só para a gente fazer essa pequena ponte e a gente mergulha depois no que fazer e no que não fazer, pode ser? Sim, Léo. Isso assim, você fala com relação a emagrecimento, mas tem um outro lado também, que depois a gente pode até falar, sobre uma visão de pessoas, e aí mais homens, né, que buscam aquele corpo muito atlético, né, em que a pessoa quer ter muito músculo. E aí eu já atendi, por exemplo, pacientes muito jovens, às vezes adolescentes, 16 anos, que o motivo da consulta é eu quero me tornar um fisiculturista. Então, olha, assim, isso acontece. Ok. E a grande questão é o cuidado, assim, porque uma coisa do ponto de vista, né, de, como até como um esporte, né, eu vou competir, uma superação, é uma coisa. Mas o detalhe é tomar cuidado, porque a gente costuma falar, né, que todo excesso revela uma falta, né? Então é muito frequente nesses transtornos alimentares, e aí a gente pode ir, por exemplo, para anorexia, né, que é quando a pessoa deixa de comer ou se priva muito da comida por conta desse desejo de ficar muito magra, que muitas vezes é identificado, né, algum padrão ali de comportamento resultante de talvez uma falha mesmo, assim, no processo de desenvolvimento em que houve uma ausência, por exemplo, dos pais, até uma necessidade de se autoafirmar, né? Então, assim, se eu sou magra, se eu estou magra, significa que eu estou bem ou que eu deva ser elogiada. Então, essa busca, né, em que as pessoas desenvolvem aí um dismorfismo, né, em que as pessoas se veem de forma diferente e que, na verdade, esse excesso de preocupação, né, esse excesso de buscando, por exemplo, uma forma física específica, na verdade, é um sinal de que existe um desequilíbrio em outras áreas da vida. Então, realmente, na sociedade em que a gente está inserido hoje, isso tem uma frequência maior, porque as pessoas não têm tanta clareza do que é o essencial, do que é o mais importante nessa ordem de prioridades. Então, às vezes, ela está buscando um resultado aparente para ser aceita socialmente e esquece que talvez aquele resultado ele tem que vir como uma consequência de um bem-estar não só físico, mas um bem-estar emocional e não um parecer ser algo, enquanto por dentro existem muitas coisas que estão precisando ser tratadas também, né, Léo? Muito bem. Só ler aqui porque o Elias mandou uma fala aqui muito bacana. Ele não está morando no Brasil hoje. Olha. Ele botou aqui, ó, só queria relatar que a doutora é referência para mim. Já estive atuando em diversos estados do Brasil e poucos têm conhecimento amplo e exato como a doutora Poliana. Sucesso! Uau, obrigada! Que bacana, Elias! Doutor Elias, e botou aqui, ó, na verdade não atuo mais na área. Hoje não moro no Brasil, mas minha clínica ainda funciona no Paraná. Olha só, que bom, prazer estar com a sua presença aqui. É sempre bom, assim, às vezes a gente está aqui gravando, a gente não tem ideia de que tem outras pessoas que estão ali nos ouvindo, então isso é muito bom, Léo, muito bom saber, obrigada. Valeu, doutor Elias, seja bem-vindo sempre, que bacana. E aí, doutora, vamos pro projeto verão, a doutora já tá fininha, agora que a gente quer ficar fininho também. É isso aí, Léo. Então é importante esclarecer, porque eu costumo falar que a área que eu atuo é de emagrecimento consciente. E o consciente tem a ver com a verdade. Então, assim, é priorizar. Em primeiro lugar, você saber o que realmente é importante no seu tratamento para emagrecer, porque essa ordem, Léo, quando você começa a inverter e as pessoas buscam muito aquele detalhe, né? Mas então, qual que é o remédio? Qual que é o chá da vez? Qual que é o suplemento que vai me ajudar a emagrecer?
Então, não que isso não possa ser usado como aliados no processo de emagrecimento, mas é muito importante aí, quando eu falo do ponto de vista profissional, eu como endocrinologista, eu ter o cuidado de, quando eu falo sobre emagrecimento, colocar a ordem de prioridade correta. Por quê? Porque, como Elias falou, a gente acaba influenciando. E a minha influência como profissional na área de emagrecimento, ela precisa ser uma influência positiva, até porque eu tenho que levar em conta, assim, o que eu falar, às vezes vai motivar a pessoa a ter um comportamento que vai ser bom ou ruim. Então, a ideia é de trazer o que é verdade sobre o que, de fato, do ponto de vista científico, do ponto de vista da endocrinologia, não se deve fazer para emagrecer. E aí, quando eu falo sobre emagrecimento, eu falo muito sobre emagrecimento definitivo. Por quê? Porque existe um emagrecimento que não é definitivo? Sim, existe. Que infelizmente é o que a maioria experimenta ou já experimentou, que é um emagrecimento temporário. Então, a ideia é que as pessoas façam essa diferenciação entre emagrecimento temporário e emagrecimento definitivo. Então, a ideia é o que não fazer, né, para que você consiga ter um emagrecimento definitivo. E aí eu começaria, Léo, por exemplo, com relação a dietas muito restritivas. E aí você já deve ter ouvido falar dieta do chá tal, dieta da maçã, dieta da sopa, dieta em que a pessoa vê ali na internet, por exemplo, ou viu alguém que fez a dieta, e se gera muito a ideia assim. É fato que contra resultados, né? Você vê um resultado, você acaba acreditando mais. Mas eu que atuo nessa área de emagrecimento, e eu acabo vendo também, acompanhando as pessoas antes, durante e após o processo de emagrecimento, e eu vejo do que adianta a pessoa conseguir ter um emagrecimento superior a 10 quilos se eu encontrar essa pessoa 6 meses ou 1 ano depois, exatamente com o mesmo peso, ou até pior, com um peso até mais alto, Léo. Porque qual que é o problema da dieta muito restritiva? Que quando a pessoa não tem uma orientação adequada, ela vai muitas vezes se privar dos alimentos nutritivos que ela precisa para ter um emagrecimento definitivo. Então ela vai conseguir emagrecer rápido e vai reganhar o peso muito rápido também. Por quê? Porque se ela, por exemplo, come com menos proteína, o que é natural, às vezes as pessoas que querem emagrecer muito rápido, elas param de comer, né? Ficam várias horas sem comer, e aí com isso perde massa muscular. O que vai acontecer com ela? Ela vai emagrecer, vai perder gordura também, porque na verdade ela está ingerindo muito pouco a comida, então ela vai ter essa queima de gordura, mas quando ela passar um tempo em que uma dieta muito restritiva não se sustenta, ninguém consegue fazer uma dieta muito restritiva por muito tempo, o que ela vai ter de resultado? Ela vai ter menos massa muscular do que ela tinha no início, e ela vai ter uma tendência a ir voltando a comer o que ela costumava comer antes do processo, porque muitas vezes ela não fez uma mudança na mentalidade que ela tinha sobre emagrecimento. Ela tinha uma visão talvez que ela estava acima do peso porque ela comeu demais, então ela vai para o oposto, passa a comer por um período muito pouco, ela não muda aquela mentalidade, ela não aprendeu que é possível ela ser mais magra, sem ter que ficar sem comer, né? Então, quando ela para esse processo, porque ela não consegue manter por muito tempo uma dieta muito restritiva, ela tá com menos massa muscular, ela tá com o metabolismo mais baixo ainda. Ou seja, é possível que depois de um tempo ela se veja com um percentual de gordura mais alto do que quando ela começou o tratamento. Por quê? Porque agora ela tem menos músculo, o metabolismo dela tá mais lento e ela já tá cansada, porque uma pessoa que faz uma dieta muito restritiva, ela fica cansada do ponto de vista até mental mesmo, emocional, de ter se esforçado tanto, então ela não quer mais se esforçar. Então, assim, em vários aspectos, uma dieta muito restritiva acaba sendo prejudicial. Esse eu diria que é uma das coisas que as pessoas precisam entender, que eu sei que existe uma boa intenção, aquela pessoa que quer dizer eu chego, então agora não como mais, e vai ficar comendo muito pouco, ou sem acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista, e aí ela vai acabar perdendo massa muscular. Ai. Quanto mais massa muscular, a tendência é reduzir massa de gordura. Mas fala, massa de gordura que fala, não? Isso, é porque se tem mais massa muscular, a célula muscular, ela digamos, ela gasta mais energia, então você vai ter um corpo mais funcional, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante as pessoas entenderem isso, e aí entra a importância, né? Quando eu falo do que não fazer, né? A ideia é lembrar que o que fazer envolve o apoio de um profissional nutricionista, né? Para que possa, com respaldo, né? Programar essas refeições para que a pessoa não passe por isso, para que ela não perca massa muscular. Então, é fundamental esse apoio. Eu vejo assim que
uma das coisas que é muito importante as pessoas perceberem é isso, que não é uma grande vantagem emagrecer muito se esse emagrecimento ele for acompanhado de uma perda de massa muscular. E aí, Léo, acho que vale a pena a gente falar de uma outra coisa do que não fazer com relação a medicamentos, suplementos e tudo. Por quê? Porque hoje as pessoas pesquisam muito na internet, né, Léo? Sim, quem não, então, né? assim, eu tenho recebido muito no consultório, estão se desenvolvendo medicamentos muito potentes para o emagrecimento, Léo, que, assim, realmente é um efeito que a gente não tinha antes. Então, existe uma medicação que vai chegar em breve no Brasil, que já tem nos Estados Unidos, na Europa, que é um primo, né, do Ozempic e mais potente, em que as pessoas estão emagrecendo muito, coisa de 20 quilos, né, com o uso da medicação, usou 6 meses uma medicação, emagreceu 20 quilos. Então, é quase que uma mini bariátrica. Então, já tem acontecido isso e muitas pessoas, assim, encantadas com esse efeito de ver algum paciente, estão buscando uma forma de adquirir a medicação já, porque em tese é uma medicação que já está liberada, mas não tem comercialização, já foi, digamos assim, comprovada a eficácia, então se a pessoa comprar lá fora, ela vai poder usar, então tem muita gente usando, pessoas às vezes famosas que já estão usando, e as pessoas estão vindo para o consultório, doutora, como que eu faço para esse remédio? Eu quero começar a usar e tudo mais. E é um alto custo, né? Como a medicação é uma medicação nova, ainda importada, o custo da medicação é muito elevado. Então, eu acho que o que não fazer para emagrecer é investir muito alto, sem uma clareza de propósito ali, sem um acompanhamento regular também. Por quê? Porque quando eu falo em emagrecimento definitivo, a pessoa em algum momento, talvez no início, ela não vai ter uma mentalidade em que ela vai compreender muitas coisas. Então, o papel, no caso ali do endocrinologista é o quê? Fazer um mapeamento das dificuldades que a pessoa teve até então, das facilidades que a pessoa já tem e ajudar o paciente a fazer uma programação, um planejamento para ele emagrecer. E nesse planejamento, muitas vezes já se começa por a medicação, às vezes até pelo próprio risco que a pessoa está envolvida, se ela precisa emagrecer mais de 5 quilos, às vezes ela já está com efeitos, as taxas hormonais, as taxas metabólicas já estão alteradas, então a gente faz o planejamento com a medicação. Mas o que não é bom fazer é colocar uma medicação ou uma suplementação ou qualquer outra coisa acima dos pilares maiores para o emagrecimento. Então eu vejo muitas vezes as pessoas me procuram, doutora, às vezes eu passo um remédio realmente que é para emagrecimento, em que é validado para emagrecimento e a pessoa fala, mas doutora, não tem algo natural? Não tem algo que eu possa usar e às vezes junto ou antes de começar o tratamento medicamentoso? Aí o que eu explico para as pessoas? Você pode fazer sim uma suplementação, de repente usar um chá que tem um fator a mais, que em tese pode ajudar nesse processo de emagrecimento, mas eu não posso colocar como prioridade, Léo. E aí é um grande cuidado que tanto eu quanto os nutricionistas acabam precisando ter, que na hora de fazer esse planejamento, seja o nutricionista com planejamento alimentar, ele não pode enfatizar muito a suplementação acima da alimentação, porque a pessoa pode não entender. Então esse é o cuidado. Por quê? Porque não existe nenhum suplemento milagroso que a pessoa sem ele vai ter maior dificuldade para emagrecer. Então, se eu tiver, por exemplo, Léo, começo a acompanhar um paciente primeira consulta hoje, e aí eu faço uma abordagem, mapeio, faço uma programação, uma meta de peso saudável para esse paciente e vamos supor que eu dou ali para ele um papel, Léo, em que eu tenho 10 itens para ele mandar manipular ou então para que ele use alguma medicação injetável. Agora você vai precisar da vitamina A, B, C, D e é isso, e o custo desse tratamento é muito elevado. Por quê? Porque as pessoas associam essa questão do custo, se eu coloquei dentro do tratamento dela algo que para ela interpretou como muito importante e muito caro, ela vai começar a achar que o que ela vai fazer nos bastidores é menos importante. Então ela vai focar, isso é uma tendência das pessoas, né? Ela vai focar em dar um jeito para conseguir fazer aquela suplementação, fazer um uso de uma medicação na veia ou fazer um uso de um remédio e vai deixar de fazer o que é mais importante. Então, o que não fazer é justamente investir alto num tratamento se a base não tiver muito consolidada. Então, a ideia é que eu evite colocar muita suplementação se essa pessoa ainda não desenvolveu a base, porque
é um gatilho para a pessoa que a gente já conversou, que quer ser emagrecida, se escorar. Então, a pessoa que de fato quer emagrecer, ela vai ter que entender que o papel ativo dela vai ser o mais importante. Eu até costumo falar para os meus pacientes o seguinte, olha, quando você teve o seu resultado, alguém te perguntar, você fala que foi lá com a doutora Poliana, mas na prática a gente sabe que foi você. Porque a ideia do emagrecimento definitivo é que a pessoa tenha clareza que foi ela que emagreceu. Ela não precisa achar que o que emagreceu ela foi um remédio, ou que foi um suplemento, ou que foi uma vitamina A, B, C, D ou E. Ela precisa entender que o mais importante é essa base. E aí, quando durante o tempo de consulta eu consigo destinar mais tempo explorando essa rotina da pessoa, entendendo como é o comportamento, então acabo que eu viro amiga dos pacientes, porque eu tenho que saber a rotina dele, eu tenho que saber, muitas vezes eu vou saber qual que é a profissão, o que trabalha, como que é o cuidado com os filhos, em termos de tempo, porque só assim eu vou conseguir ajudar nas dificuldades que a pessoa teve até então. Porque se eu achar que a pessoa tem uma vida muito fácil e favorável ao emagrecimento, e eu não puder ajudar, essa pessoa vai ficar onde ela está. Então, a outra ideia é que as pessoas também... Se o objetivo é ter um emagrecimento definitivo, evitem receitas milagrosas ou entendam que o passo a passo e a constância, eles são sempre mais importantes do que aquele detalhe do suplemento A, B, C, e a pessoa consiga ter essa clareza e aí buscar um profissional que possa apoiar durante esse processo. Então, essa é uma outra coisa que é muito importante, Léo. Doutor, a gente está com o doutor Elias participando com a gente aqui, tá quase um trio aqui, tá ótimo, né? Muito bom. E fora que o doutor Elias está internacional, então, você tá onde, Elias? Depois conta pra gente que país que você tá. Ele botou aqui, ó, ele botou uma coisa interessante que eu acho que vale você explorar um pouquinho aqui, doutor. Ele fala assim, ó, uma coisa que eu ouvia muito era, doutor, essa dieta vai funcionar mesmo? Porque tal pessoa usa uma dieta diferente e a dela deu certo. E aí ele complementa assim, né? É um desafio que temos é educar o paciente que cada organismo é tratado na sua devida forma. Essa questão de individualizar o tratamento? Léo, por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, assim, tanto o nutricionista quanto o endocrinologista que está acompanhando esse processo de emagrecimento, ele vai passar um plano de ação, um plano de tratamento baseado nessas individualidades. Por quê? Porque para algumas pessoas, Léo, é mais fácil fazer determinada mudança. Por exemplo, para algumas pessoas é mais fácil ingerir tal alimento. Para outras pessoas já não é tão fácil. Então, se eu pegar uma dieta de uma pessoa e passar para outra pessoa que tem outras peculiaridades, às vezes aquela pessoa não vai ter resultado, não é por conta da dieta, é porque às vezes aquela dieta ficou insustentável. A dieta por si só, no papel, ela é linda, só que o que vai funcionar é o que a pessoa consegue colocar na prática. Então, assim, não adianta eu pegar uma dieta, se a pessoa tem uma dieta adequada e ela consegue fazer o mínimo ali daquela dieta, ela vai ter um resultado. Agora, se a pessoa tem uma dieta bonita, mas que, na verdade, não levou em conta as preferências que ela tem, o que ela gosta, o que ela já está acostumada a comer, ela vai aderir por muito pouco tempo. Okay. Então, ela não vai ter resultado. E a dieta é ruim? Não, ela simplesmente não está adequada para a pessoa. Então, por isso que é importante levar em consideração, isso é um processo. Não vai ser em apenas uma consulta com o nutricionista que vai se resolver. É tanto que o nutricionista passa ali uma dieta no início e depois ele precisa reavaliar o paciente, porque às vezes aquilo que ele começou não deu certo e ele vai ter que mudar. Você trouxe uma coisa aqui que é bastante importante, se puder até repetir, a gente explorar um pouquinho esse pedaço da tua fala. Porque muitas vezes quando se fala de dieta ou de regime, né, a pessoa associa uma punição, né, ou algo doloroso, né? E quando você fala assim, é importante levar em consideração as preferências da pessoa. Aquilo que a pessoa gosta e aquilo que a pessoa não gosta. A priori, dá para se trabalhar por aí. Eu entendo que alguma coisa a pessoa gosta demais, mas isso aqui vai ter que diminuir ou zerar até. Mas dá para se trabalhar por aí? Dá muito, Léo, porque a ideia não é você começar pelo mais difícil. Você não vai querer mudar uma pessoa que ela tá sedentária, que ela tá 100% parada, ou que tá comendo muito doce e falar para ela cortar o doce amanhã. Né? É importante respeitar isso porque a nossa visão é a longo prazo. Então, se eu falar para todo mundo cortar o açúcar e cortar os alimentos que têm farinha de trigo, né, que geralmente tem um valor, uma densidade energética maior,
vão emagrecer, mas a pessoa vai conseguir manter isso por quanto tempo? Então, assim, emagrecer Será que hoje... o casamento vai durar? Porque a pessoa vai ficar irritada, hein, doutor? Exatamente. Então, exatamente. E aí é ruim. Pode trazer consequências sociais. E se você for pensar também, Léo, o prejuízo de você falar para a pessoa cancelar tudo, deixar de comer tudo, e ela acreditar que ela só vai emagrecer se ela cortar de vez determinado tipo de alimento. E aí ela não consegue cortar esse alimento, então significa que ela nunca vai ser magra. Então você gera ali uma crença. Então assim, os profissionais da saúde, eles são responsáveis por alimentar crenças. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não levar a pessoa à ideia de que ela só vai conseguir emagrecer com dietas muito restritivas. E às vezes a gente, sem querer, acaba induzindo a pessoa, às vezes por uma falha na comunicação. E por isso que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que um tratamento, ele não se faz em uma consulta só. Seja com nutricionista, seja com endocrinologista, seja com um educador físico, não vai ser numa única avaliação. E as pessoas também é outra coisa que não se deve fazer, apenas uma consulta. Por quê? Porque às vezes a pessoa recebeu uma receita naquela primeira consulta, recebeu um plano alimentar naquela primeira consulta, e aí não funcionou para ela, e então ela já interpreta que aquele profissional não é o adequado. E o problema é quando ela começa a fazer isso várias vezes, então ela vai só nas primeiras consultas de cada profissional. Então ela não adere a um tratamento. E assim como um remédio que eu conversei que é importante dar um tempo para você considerar que aquele remédio funciona ou não funciona, o tratamento também. Você não pode se consultar uma única vez e entender que aquele tipo de abordagem não funciona para você. Pelo contrário, é um passo a passo. Às vezes, no primeiro momento, o nutricionista passou uma dieta com um objetivo. E aí ele está contando com você para que você volte, para ele conseguir dar continuidade ao esquema que ele iniciou. Ele não ia continuar com aquele plano alimentar por muito tempo. Ele ia querer ver o resultado para poder adaptar. Só que a pessoa fez uma dieta e ficou com a mesma dieta 6 meses. E aí acabou que ela não teve resultado sustentado. E aí eu explico que isso é até um movimento que hoje eu falo mais sobre isso, porque às vezes as pessoas não estão preparadas. Elas acham que muitas vezes uma consulta só vai ser o suficiente. E não é por aí, né, Léo? Hoje o teu trabalho é parte, a gente já falou outras vezes, mas é legal a gente falar isso aqui novamente, ele parte de uma, pelo menos uma proposta para o paciente, de um acompanhamento de médio prazo, não é isso, doutor? Exatamente, no mínimo 6 meses, Léo. Então, assim, por que eu falo isso? Porque agora falando do que você deve fazer quando você quer realmente emagrecer de forma definitiva. Primeiro, né, você precisa ter um propósito, Léo. E isso eu consigo identificar, às vezes, não na primeira consulta. É gerar o porquê? É gerar o porquê. A pessoa tem que ter clareza, porque quando a gente fala, por exemplo, até num controle de compulsão alimentar, num tratamento de um transtorno alimentar, ou num emagrecimento a longo prazo, às vezes aquele propósito ele não vai ser esclarecido naquela primeira consulta. Porque no primeiro momento, às vezes ela veio na consulta porque a esposa... O paciente veio porque a esposa marcou a consulta, que é válido, né? Um incentivo para cuidar da saúde. Ou então a pessoa veio ali porque aconteceu algum evento, alguma coisa que ela se deu conta que ela estava muito acima do peso. Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou na consulta. E aí, na primeira consulta, eu não consigo, muitas vezes, é comum, alguns pacientes, eu não consigo identificar o propósito que ele tem. Tá. Ele veio ali, ele não tem um propósito claro. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de prazer imediato, o que o nosso cérebro está programado, é muito químico isso, né? Aquela vontade de comer algo muito gostoso e tá já condicionado a fazer o que o corpo está pedindo naquele momento, que deu vontade de comer. E se eu não tiver uma clareza de propósito, o emagrecimento vai ser temporário. Então, às vezes a pessoa, se o propósito dela de emagrecimento é algo temporário, eu quero emagrecer porque eu vou casar, eu quero emagrecer porque vai ter férias do verão. Você vai emagrecer, mas vai ser temporário. E eu tenho certeza que se eu puder perguntar para os pacientes se ele quer um emagrecimento temporário ou definitivo, ele vai querer o definitivo. Então, a ideia é, durante esse processo de acompanhamento, que a gente consiga estabelecer um propósito. E aí, para alguns pacientes vai ser, olha, eu quero, a depender do paciente, eu quero viver mais tempo, eu quero acompanhar meus filhos, eu quero acompanhar meus netos. Então, é aquele propósito. E a gente, durante o tratamento, a gente vai marcar isso muito, né? Vai deixar isso cada vez mais claro. Qual que é o seu propósito? Porque naquela hora de faltar à academia, de repente, comer algum alimento que não é tão saudável, a pessoa vai acostumar a lembrar que ela tem um propósito que é mais forte do que simplesmente vestir uma calça, por exemplo. Então, se ela não tiver um propósito muito claro, né, é mais difícil ela ter um emagrecimento definitivo. E a partir desse propósito,
E junto com esse propósito, a gente estabelece ali uma meta de peso saudável. Então, é muito importante que a pessoa tenha clareza de qual que é a meta que ela quer atingir e o prazo que ela se compromete. Então, assim, o que fazer para emagrecer de forma definitiva? Ter compromisso. Por quê? Porque a maioria, infelizmente, das pessoas que estão muito acima do peso, 10, 20 quilos, elas são pessoas que está no perfil dela uma dificuldade de se comprometer. É aquela coisa assim, eu quero fazer só uma avaliação sem compromisso. Eu não quero compromisso. Então, isso leva ao ganho de peso. E se a pessoa não se tornar uma pessoa comprometida, ela também não vai ter um emagrecimento definitivo. Então, é tanto que, assim, eu incentivo a pessoa a se comprometer com um tratamento de no mínimo 6 meses. Por quê? Porque é dessa forma que ela vai conseguir emagrecer. Então, o comprometimento, inicialmente com um tratamento, com um profissional que ela escolha ali para fazer tratamento, ele precisa existir de alguma forma. E às vezes até de forma financeira mesmo, Léo. Porque eu vou te falar uma coisa, e isso foi uma constatação minha. A longo prazo, os pacientes que eu acompanho por mais tempo, eu gero neles um comprometimento quando eles, de certa forma, também investem nesse tratamento. Então, ele de alguma forma, ele é induzido a se comprometer porque ele quer o emagrecimento, né? Então, assim, não adianta ele ter uma consulta, ter uma consulta e não ter o resultado. Então, ele vai, acaba que ele vai em algum momento se comprometer. Ou seja, eu investi, acabo me comprometendo mais no resultado também. Exatamente. É isso daí. Vamos fechando, doutora. Quer falar mais alguma coisa? O que eu falaria, assim, sobre ainda, continuando nessa questão da meta de peso saudável, é a checagem periódica. Então, o paciente que já está acostumado a fugir da balança, ele ainda não está preparado para ter o emagrecimento definitivo. Então, faz parte do emagrecimento definitivo ele ter uma programação de reavaliações. Então, exames para ver como é que está a composição corporal, seja medida da cintura, seja checagem do peso mesmo, que pode ajudar. O paciente tem que estar programado para isso. Então, independente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, é igual uma viagem. Fez uma parada ali, você vai ter que descer, não tem essa opção e vai ter que, para você seguir adiante, você vai ter que trocar de trem, digamos assim. A ideia é que no processo de emagrecimento, para você chegar no seu objetivo, você tem uma rota e em alguns momentos você vai ter que seguir as instruções, porque às vezes o que a pessoa fez até então não deu resultado. Então ela vai ter que ter essa flexibilidade e essa abertura para confiar num processo adequado de emagrecimento, Léo. Muito bem. O Elias deixou aqui, doutor Elias, que também é endócrino, deixou aqui que ele está morando hoje nos queridos Países Baixos. Holanda, Bélgica ou Luxemburgo. Olha só. E aí? Onde é que é, Elias? Ou tá rodando por ali também, né? Eu conheci Bélgica e Holanda. Luxemburgo eu não conheci, não. Olha só. Muito bacana. Muito bom. Doutora, vamos deixar os contatos aqui para quem está acompanhando Doses Milionárias? Vamos sim. Você pode saber mais sobre uma forma de emagrecer definitiva no Instagram, @ciendoendocrinologia com C. E lá você vai ter o link para o WhatsApp que você pode agendar e começar o seu tratamento. Bom demais. Pessoal, a gente vai para um break. O break talvez seja um pouquinho maior, porque a gente vai receber agora um trio. Tá vendo? Josivane Brito, ele é proprietário da Mercantil Assessoria Contábil, é um contador. Vem Flávio Sanches, que é da BMF Treinamentos, ele fala sobre o lucro certo, baita de um formador de executivos. Bate-papo sempre muito bom. E também quem está vindo aqui hoje é o Vinícius Soares, ele que é CEO da Catapulta Digital. Ele tem um histórico no marketing digital muito forte. Vale a pena esse bate-papo. O tema vai ser o futuro das empresas no marketing digital. Por que é muito importante falar assim, o futuro das empresas no marketing digital? Porque a gente tem um advento da inteligência artificial, que é lógico, ele traz mudanças em tudo. E quanto mais dizer, tudo aquilo que está envolto da internet, redes sociais e por aí vai. Então, bate-papo super importante, independente da área que você atua, ou até pessoas que querem só aparecer um pouco mais, construir só autoridade. Esse bate-papo aqui é super importante. 3 cabeças muito bacanas daqui a pouquinho, logo depois do break. Senhoras e senhores, nossa querida médica endocrinologista, doutora Poliana Gomes. Obrigada, Léo. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Já volta.